Senado dos Estados Unidos votou nesse domingo um projeto que prevê a reabertura do governo federal e o fim do shutdown histórico que já dura 40 dias e provocou o afastamento de funcionários públicos, atrasos na distribuição de ajuda alimentar e transtornos no tráfego aéreo. O Senado dos Estados Unidos votou nesse domingo esse projeto, só que agora, Fred, não tem outros caminhos também que tem que passar, ainda tem que ir para a Câmara, antes de para a sanção do presidente americano Donald Trump. O que a gente pode esperar agora? Isso não é a solução completa da paralisação do governo. O shutdown não acabou. O que se aprovou por 60 votos a 40 foi uma extensão temporária até o dia 30 de janeiro pelos senadores. Um grupo de 8 senadores conseguiram um acordo com os republicanos que envolvia a extensão de um programa de nutrição suplementar para 42 milhões de americanos, também a reversão de demissão de servidores públicos e a proposta de uma votação com relação à possibilidade de extensão do Obamacare, que é o serviço de saúde para o serviço de planos de saúde para a população em geral, né, que atende em torno de 20 a 30 milhões de americanos, né, no serviço de saúde. Mas isso é uma votação que ainda vai acontecer. E também esse projeto ainda vai precisar passar pela Câmara, onde os republicanos têm uma vantagem muito estreita, em torno de 4 a 5 votos em relação aos democratas. E já há uma resistência muito grande dos democratas em relação a esse acordo. Então ainda há passos a serem tomados. O próprio Donald Trump ontem, ele mostrou comemorou de forma tímida, ele falou que estava próximo da solução, e o shutdown tem causado muitos estragos com relação ao país. No domingo, onde já teve, a partir do final da semana passada, quinta, sexta-feira, começou uma redução do volume de tráfego aéreo entre 4% até 10%, no domingo, 2.700 voos foram cancelados e mais de 10 mil sofreram atrasos, né? Há uma expectativa com relação à chegada do final de semana do feriado de Ação de Graças, que é esse mês. Então há um temor de que o shutdown correndo ao longo desse período traga prejuízos ainda maiores. Durante os feriados de Ação de Graças, mais de 80 milhões de norte-americanos viajam de avião, de trem, de carro. Então tem esse volume. E só no dia de Ação de Graças, os negócios online no ano passado somaram mais de 6 bilhões de dólares. Então, impactar isso impactaria a economia e também o colapso, né, um risco de um colapso do sistema de transporte. Então, esse daí que tem motivado todo esse recuo dos parlamentares para tentar chegar a um acordo do shutdown, que já é o mais longo da história, já tem 40 dias de duração. Os custos estimados dos prejuízos com isso já passam de 15 bilhões de dólares. Então é um impacto muito grande na economia e na sociedade norte-americana. A gente vai continuar, mas como o Fred falou, não é ainda a solução. A gente vai acompanhar o tramitar de toda essa questão, mas eu queria aproveitar para a gente falar de um outro assunto que está em alta e também está viralizando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi flagrado de olhos fechados durante um evento na Casa Branca na última semana. Algumas publicações nas redes sociais que compartilhavam essa foto e os vídeos do presidente americano dormindo alcançaram mais de 1 milhão de visualizações. Mas o pulo do gato é que essas imagens também foram impulsionadas pelo governador da Califórnia, que criticou o presidente com memes. Uma disputa política, né, Fred? Queria que você falasse um pouco do que aconteceu. Sim, Gavin Newsom é uma estrela em ascensão dos democratas, governador da Califórnia, que é o maior colégio eleitoral dos Estados Unidos. Ele é um rival histórico do Donald Trump, sempre aproveita para poder... Ele é muito ativo em redes sociais. E esse evento aconteceu no último dia 6, foi um anúncio de redução de preços de emagrecedores, e durante os discursos o Donald Trump fechou os olhos. Esse daí é o post do escritório do governador, não é o post pessoal do Gavin Newsom, não. Ele pega a imagem mostrando o Donald Trump de olhos fechados, né, enquanto ele estava falando. Aí ele chama assim de Dozy John, né, o sonolento Donald, né, numa referência ao que ele chamava o ex-presidente Joe Biden, que ele chamava desde 2019 de Sleep Joe, né, o Joe Dorminhoco.
Esse é um outro post, 2 dias depois ele faz uma brincadeira, ele chama de Nodfather, uma brincadeira com o poderoso chefão, que em inglês é Godfather, né? O Nodfather, Nod é a palavra em inglês para aquele quando você começa a piscar com a cabeça, balançar, né? Então ele chama Nod, e aí ele usa várias cenas do Donald Trump pescando, justamente para ele ir ficar fustigando Donald Trump. Donald Trump, em outubro, agora ele fez o exame periódico de check-up, o médico da base naval, onde ele fez os exames, falou que ele está com uma saúde excepcional, o coração, ele tem 79 anos, né? E o médico diz que o coração dele está como se ele tivesse uma idade de 65 anos. Esse daí é o evento onde ele teria cochilado, né? A Casa Branca nega, diz que ele não cochilou, né? Ele está num período de muita atividade e durante esse evento mesmo ele discursou várias vezes, segundo o porta-voz Taylor Rogers, né? Mas voltando à questão, o Donald Trump tem 79 anos, é um dos presidentes mais velhos da história, né? Ele e Joe Biden, da história dos Estados Unidos. Ele tem um histórico com alguns problemas de saúde, sim. Nos últimos meses ele apareceu alguns hematomas na mão direita. Ele fez uma ressonância magnética há mais ou menos um mês, mas não se explicou por que ele fez essa ressonância magnética. E ele também apresenta um quadro de insuficiência venosa crônica, que é um quadro normalmente associado a pessoas com mais idade e que não é mórbido, né? Não é uma doença grave, é um quadro clínico. Mas a saúde dele fica sob vigilância. E, nesse caso, esse cochilar bastou para que serviço de munição para esse governador democrata, que é uma estrela em ascensão, como eu já falei, e que ele realmente busca muito fustigar um confronto direto com o Trump para alavancar também a capacidade dele como um nome viável para a disputa presidencial daqui a mais ou menos 3 anos.